Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Nós somos estudantes do curso de Direito da SES Unita, alunos do professor Adriano, e vamos apresentar para vocês hoje um trabalho analisando alguns artigos do Código Penal. Bom, eu me chamo Maria Eduarda e vou tratar com vocês a respeito do artigo 148 do Código Penal, que diz respeito ao crime de sequestro e cárcere privado. Esse artigo, ele vai tutelar o bem jurídico da liberdade pessoal, né, que é um direito constitucional previsto no artigo 5º da nossa Constituição, que trata do direito das pessoas de ir, vir e permanecer. E essas condutas criminosas afetam diretamente esse direito, né, privam as pessoas desse direito. Então, é importante diferenciar essas condutas, porque entre elas existe uma diferença bem tênue. No crime de sequestro, a vítima é transportada pelo autor do crime para um ambiente desconhecido, e geralmente vai ter o intuito de tirar proveito econômico da situação a partir do resgate. Então, o autor pega a vítima, né, não necessariamente precisa ter o transporte até lá, mas o autor mantém a vítima em um lugar desconhecido, né, pode ter uma liberdade ambulatorial ali de transição no ambiente um pouco maior, mas a vítima vai estar presa, né, naquele local desconhecido. Já no cárcere privado, a vítima é mantida pelo autor em um ambiente conhecido, que pode ser sua casa, seu trabalho, a casa de um amigo, a casa de seus pais, algum ambiente que ele costume frequentar. Então, a vítima é mantida, né, contra a sua vontade, sem comunicação, sem poder sair e com a liberdade de locomoção ainda menor do que no sequestro. Diferentemente do sequestro também, no cárcere privado, podem existir diversas motivações, como um controle emocional, uma vingança. Não necessariamente vai ter a ideia de proveito econômico que existe no sequestro, a partir do resgate. Bom, em ambos os casos, o artigo 148 prevê de 1 a 3 anos de reclusão, né? No caput diz, artigo 148, privar alguém de sua liberdade mediante sequestro ou cárcere privado, pena de reclusão de 1 a 3 anos. Todavia, existem as modalidades qualificadas desses crimes, em que a pena vai ser aumentada de 2 a 5 anos. São os seguintes casos. Então, o parágrafo 1º prevê, né, que se o crime é praticado contra a vítima, que seja ascendente, descendente, cônjuge, companheiro, pessoa maior de 60 anos, menor do que 18, se o crime é praticado mediante uma internação em uma casa de saúde ou hospital, ou com fins libidinosos, dura mais do que 15 dias essa privação de liberdade, então essa pena vai ser aumentada, né, para de 2 a 5 anos. Além disso, o parágrafo 2º prevê que se da privação de liberdade em razão de maus tratos, violência, agressão, houver grave sofrimento físico ou moral à vítima, a pena é novamente aumentada para de 2 a 8 anos. Alguns pontos importantes, né, sobre esse crime diz respeito ao consentimento, por exemplo, que a vítima pode consentir essa privação de liberdade a partir de 3 aspectos, né? Se houver a disponibilidade do bem, a capacidade em consentir e que esse consentimento seja prévio, né? A vítima tem que autorizar antes que a privação aconteça. Importante ressaltar também que esse consentimento ele precisa perdurar durante todo o momento, né, de privação de liberdade. Outro ponto importante também diz respeito à apreensão pelo Estado, né, policiais, agentes de segurança pública, de crianças e adolescentes sem flagrante ou sem ordem judicial. Isso vai configurar também o crime de sequestro. Outro ponto diz respeito à participação. Se um terceiro tem ciência de que alguém está sendo mantido em cárcere privado, em sequestro, e auxilia de algum modo o autor, ele responderá igualmente por este crime. Em relação à classificação, esse é um crime comum, uma vez que não tem especificações, critérios em relação ao sujeito ativo e passivo, salvo as hipóteses do parágrafo 1º, né, que toca em cônjuges, descendentes, para aumento de pena. É um crime de forma livre, é um crime material, permanente, comissivo
e doloso. Por fim, para exemplificar o nosso artigo 148, peço licença para ler uma jurisprudência, né, a ementa de um caso concreto, para a gente poder assimilar melhor essa situação. E aí eu vou trazer um caso de cárcere privado que me chamou bastante atenção, do TJ de Roraima, que diz o seguinte: o réu, com emprego de violência física, manteve a vítima maior de 60 anos dentro do seu veículo contra sua vontade, anulando sua capacidade de autodeterminação. Diante disso, né, é reconhecido e foi condenado o réu pelo crime de cárcere privado. Então, eu achei muito interessante pelo fato de que não foi a vítima não foi transportada a um lugar distinto, a vítima não foi mantida em um local escandaloso ou super trancado, distante, nada disso. Ela simplesmente foi mantida sem sua vontade, trancada dentro de um carro, do seu próprio carro. Pelo que analisou, anulou, né, sua autonomia, sua autodeterminação, e o juiz entendeu, né, o magistrado, o desembargador entendeu que configurou o crime de cárcere privado. O artigo 149-A do Código Penal Brasileiro irá abordar um crime contra a dignidade humana que visa proteger direitos fundamentais como a vida, liberdade e integridade física ou emocional da vítima. Ele irá definir o crime de tráfico de pessoas, que inclui ações como recrutar, transportar ou alojar pessoas mediante violência, ameaça ou fraude, com a finalidade de submetê-las à exploração sexual, à adoção ilegal, trabalho análogo à escravidão, submeter qualquer tipo de servidão ou para remover órgãos, tecidos ou partes do corpo. Para ser configurado o crime, deve haver o dolo na ação, exigindo a intenção específica e prever também punições para tentativas. O artigo irá prever uma pena base de 2 a 8 anos de reclusão, mais uma pena de multa. Contudo, pode ser agravado em casos como crime cometidos por funcionário público, contra indivíduos vulneráveis, crianças, idosos ou pessoas com deficiência, abuso de relações hierárquicas ou familiares, ou quando a vítima é removida de seu território nacional. Se o agente for primário e não tiver relação com organizações criminosas, sua pena poderá ser reduzida. Para contextualizar o artigo que foi abordado, eu vou citar o caso da fazenda Volkswagen, que nos anos 80 após investigações do Ministério Público do Trabalho, foram encontradas centenas de pessoas com condições de trabalho semelhantes à escravidão, o que pode ser enquadrado no inciso 2 do artigo 149-A. E recentemente, uma ação civil condenou a Volkswagen a pagar 165 milhões de reais, o que torna a condenação a maior da história em termos de exploração de trabalho escravo. Além disso, a instituição exige também que a empresa reconheça publicamente as violações cometidas, além de assumir compromissos formais para evitar a repetição de práticas semelhantes no futuro. É bem provável que boa parte da população já tenha cometido esse crime sem saber que estava cometendo um crime. Estou falando de violação de correspondência, prevista no artigo 151 do Código Penal, que diz o seguinte: devassar indevidamente o conteúdo de correspondência fechada dirigida a outrem. Atrelado a ele também está a sonegação ou destruição de correspondência, que incorre na mesma pena, de 1 a 6 meses ou multa. Quem se aposta indevidamente de correspondência alheia, embora não fechada, e no todo, em parte, sonega ou a destrói. Boa parte de vocês, de nós, já recebemos correspondências que não nos diz respeito e simplesmente a gente descarta por hábito, acredito eu que por hábito. Pois é, se você fez isso ou faz, cuidado porque você está cometendo um crime. Atrelado a ele também está violação de comunicação telegráfica, radioelétrica ou telefônica, que diz o seguinte: quem indevidamente divulga, transmite a outrem ou utiliza abusivamente comunicação telegráfica ou radioelétrica dirigida a terceiro ou conversação telefônica entre outras pessoas. Ou seja, você divulgar o segredo de outra pessoa que não lhe diz respeito. Mas temos um porém. O nosso artigo 5º, inciso 12 da nossa Constituição Federal, ela nos dá uma ressalva, que temos um porém. É inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Pois bem, se você não estiver fazendo parte de uma investigação criminal ou não tiver uma ordem judicial, você não pode estar divulgando o segredo de outras pessoas, porque você vai estar infringindo uma lei e você vai ter sua detenção, pena prevista de 1 a 3 anos.
Destaco também o artigo 153, divulgação de segredo, que diz o seguinte: divulgar alguém sem justa causa conteúdo de documento particular ou de correspondência confidencial de que é destinatário ou detentor e cuja divulgação possa produzir dano a outrem. Ou seja, se você abrir uma correspondência que é dirigida a outra pessoa e divulgar o conteúdo dela, você também está cometendo um crime previsto no Código Penal, no artigo 153, com detenção de 1 a 6 meses ou multa. É importante destacar aqui, para que esse crime seja enquadrado no artigo 153, ele é obrigatório que ele esteja contido em documento particular, que seja correspondência confidencial de forma escrita ou em bilhete. Telegrama e que possua destinatário cujo conteúdo não possa ser revelado a terceiro. Então, cuidado. Vamos respeitar a privacidade do próximo. Se você sabe de alguma coisa, se você teve acesso a algum documento que não lhe diz respeito, não vamos divulgar, porque isso é crime. Artigo 152 do Código Penal. O crime: abuso de função com sócios ou empregado para interceptar, ocultar, roubar, destruir ou revelar correspondência comercial ou industrial. Pontos-chaves: quem comete exclusivamente: sócios, administradores ou empregados da empresa. O que faz: desvia, retém, furta, destrói ou vaza correspondência ou documentos da empresa. Intenção: age com vontade de prejudicar ou obter vantagem dolo. Dano: basta o potencial prejuízo, não precisa ser efetivado. Pena: detenção de 3 meses a 2 anos. Ação penal: requer representação do ofendido, empresa ou sócio. Exemplo disso: um funcionário dos Correios que trabalha para uma empresa de logísticas e rouba envelopes com cheques de clientes e vende informações de contratos sigilosos aos concorrentes da empresa. Artigo 154 do Código Penal. O que é? Crime cometido por quem revela segredos conhecidos no exercício de função, ofício ou profissão, podendo causar dano. Elementos: sujeito ativo ou quem comete. Qualquer profissional, médico, advogado, contador, funcionário, etc., que tenha acesso a informações sigilosas por causa do seu trabalho. Conduta proibida: revelar, contar, vazar, divulgar informações confidenciais, sem justa causa, sem motivo legítimo ou autorizado. Dano potencial: a revelação deve poder prejudicar alguém, material, moral ou profissional. Intenção: o dolo. O agente age conscientemente sabendo que está violando o segredo. Exemplo: um médico que vaza diagnóstico de um paciente famoso pela imprensa comete o crime no artigo 154, pois, sabendo a informação por sua profissão, revelou sem justificar validade e causou dano à reputação do paciente.